Olá, tudo bem? Eu sou a professora doutora Renata Calçaverini Leal. Eu venho aqui trazer a vocês, nesse evento maravilhoso, a atualização em asma. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, parabenizar os organizadores, a UNIAC, CPEA, Sociedade Brasileira de Pneumologia. Eu venho então a convite do CPEA a trazer essa atualização em asma, principalmente por fazer parte da Iniciativa Global contra a Asma como membro expert e representado também pelo PROAR. Eu trago então a atualização, a última atualização em asma, que é de 2022, que traz uma abordagem de aspectos clínicos e terapêuticos, segundo a GINA. E esse relatório ele é atualizado anualmente ou a cada consenso, a cada encontro dos pares. E é uma estratégia global que ela é baseada em evidências e ela pode ser adaptada a cada sistema, a cada sistema de saúde local, a fim de disponibilizar planos terapêuticos, projetos, disponibilidade de medicamentos, investimento, ações governamentais e todas as estratégias acerca dos cuidados e atenção com essa doença crônica. É uma doença, então, inflamatória, como eu já disse, crônica, que tem como característica a hiperresponsividade das vias aéreas, as vias de condução, e ela se caracteriza por limitação variável ao fluxo aéreo. Por isso, então, essa limitação variável ao fluxo aéreo é o grande auxiliar para o diagnóstico, conforme eu vou conversando com vocês na sequência, né? E essa limitação variável, ela é reversível, ela pode ser espontânea ou por meio do medicamento, tá? São episódios que podem ser recorrentes, com sibilância, dispneia, aperto no peito, tosse, principalmente à noite, de madrugada, com despertares noturnos, certo? E tanto o diagnóstico como o tratamento, ele depende muito dessa característica que vem a limitação ao fluxo aéreo respiratório, e essas manifestações clínicas, elas dependem também da genética. Então, ela é uma interação entre genética e exposição ambiental. E a genética, ela é muito variável, ela vem com manifestações muito particulares, muito específicas. Mas, de um modo geral, são essas manifestações que auxiliam no diagnóstico clínico, tá? Ela alguns fatores podem levar à manutenção dos sintomas e podem transformar uma asma leve em uma asma grave ou uma asma intermitente em uma asma persistente. Então, é muito importante o diagnóstico e um plano terapêutico muito certeiro, né? Muito individualizado, inclusive. A asma, como eu já disse, ela é uma expressão genética que vem principalmente... ela é quase escalonada, não obedecendo a uma regra por ser uma genética variável, uma suscetibilidade variável, mas mostra-se que quando ambos os pais têm asma ou rinite, o risco do indivíduo desenvolver sintomas em algum momento da vida acaba sendo de até 50%. E todos os planos terapêuticos, todos os consensos, todas as iniciativas governamentais ou loco-regionais, elas dependem da epidemiologia, né? Então, a asma, ela aumenta em prevalência, e essa prevalência, vocês podem ver aqui na série histórica, que ela é uma prevalência que vem aumentando muito, e não só pela qualidade do ar, pela industrialização, mas sim pelas notificações. Então, olha a importância da notificação para a gente entender a realidade local, a realidade do nosso país, da nossa região, do nosso país, do nosso continente e do mundo. Quando não se existia notificação, a asma parecia ser uma doença de pouca prevalência. Hoje nós podemos observar aqui e até estimar para 2025 uma prevalência com tendência a aumento.
Hoje, nós temos em média, no hemisfério sul, uma prevalência média de 18,3%. Então, vamos colocar aí de 0,7 a 18,4%. Vamos colocar uma média aí para alguns países que tem até um estudo específico para escolares, que é onde a asma se manifesta com maior intensidade ou frequência. E a gente pode perceber que países ou continentes, nós estamos com foco na África, né? A gente está aqui para debater um pouquinho melhor sobre a realidade no continente africano, e a gente sente que, assim como em outras regiões, o Brasil também, o continente sul-americano, tem também um grande déficit de notificações, e esse déficit de notificações que vem lá do diagnóstico, ele determina o curso do tratamento, como que esses pacientes vão estar tratados e especificamente controlados. E a epidemiologia é o que justifica, na verdade, os planos de ação para que os planos de ações que vão levar ao efetivo controle da doença. Então, a asma não pode ser uma doença desconhecida na sociedade, e ela é tratável, ela chega ao controle com muita facilidade. E a asma leve, a asma moderada, ela envolve a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, 90%. A prevalência, como eu já disse, vamos colocar em uma média de 15%. No hemisfério sul, ela ocupou o 8º lugar entre os custos diretos e indiretos, né? De 5 a 10% de mortes, não precisava existir morte em relação à asma, porque ela é uma doença de controle, e a morte ela pode ser 100% controlada. As internações que envolvem esses custos diretos, aqui o custo a gente não consegue a gente está estimando aqui, mas não dá nem para estimar, porque os custos indiretos de absenteísmo, queda de qualidade de vida e visitas às unidades de pronto atendimento, então tudo isso acaba se envolvendo com outras situações mais graves e leva a um custo muito maior, né? Então aqui a gente justifica toda a epidemiologia, tanto nos escolares como na idade adulta, e a princípio é importante que haja um processo de educação, de reconhecimento da doença, e por ser uma doença que é uma interação genética e ambiental, então a exposição aos alérgenos, aos antígenos, é um ponto muito importante que deve ser conhecido, assim como a situação loco-regional de concentrações populacionais, envolvendo também a poluição ambiental em relação a micropartículas, a macropartículas, e evitar definitivamente as mortes, evitar o comprometimento da doença e a evolução para comorbidades ou outras doenças associadas, como o remodelamento, que seria o espessamento da túnica brônquica, do tecido pseudoestratificado colunar ciliado, que é aquele que envolve a túnica dos brônquios, o excesso de inflamação, a recorrência inflamatória leva a um espessamento, e essa metaplasia faz com que haja uma perda da função pulmonar de forma permanente e evolutiva. Enquanto a asma é uma alteração da função pulmonar de forma sazonal e reversível, ela pode se tornar permanente e definitiva. E o surgimento de outras doenças obstrutivas como consequência do agravamento da doença, certo? Bom, então, como eu já estava dizendo, tudo se justifica pela epidemiologia. A epidemiologia ela deve ser conhecida, o diagnóstico ele deve ser
notificado, ele deve ser conhecido, reconhecido e notificado, para que haja, então, para que existam e sejam factíveis e aplicadas as políticas de saúde envolvendo as doenças crônicas, incluindo a asma, que é o nosso assunto do momento. Então, em países em desenvolvimento, a asma, como eu já disse, é um problema sob notificação. E, mesmo assim, ao suspeitar de asma, deve-se também suspeitar de outras possibilidades para fazer o diagnóstico diferencial, que é uma realidade, né? Doenças infecciosas, como tuberculose, doenças fúngicas ou parasitárias. E, além desses estudos e desse comprometimento profissional, a educação continuada ou educação permanente, ela é um ponto importante dentro das políticas públicas e também privadas. Nesses países, então, nos nossos países que ainda estão na luta, na batalha para que a asma seja uma doença reconhecida como uma doença tratável e ela seja diagnosticada efetivamente e colocada como uma estatística real, sem nenhum viés, a espirometria é um exame padrão ouro para detectar a função pulmonar, a limitação variável ao fluxo aéreo, mas nem sempre ela é possível. Não havendo a possibilidade da espirometria, juntamente com o diagnóstico clínico, é importante lançar mão do pico de fluxo, que é uma forma de avaliar o fluxo expiratório, que determina as doenças crônicas, obstrutivas, que determina a doença obstrutiva, que detecta uma obstrução do fluxo aéreo expiratório, mas que é um dispositivo portátil de baixo custo que auxilia bastante. Não é uma espirometria completa, mas ele consegue avaliar o pico de fluxo expiratório, que é um padrão muito importante associado ao diagnóstico clínico. Então, assim, com o aumento de 20% da obstrução, tá? Ou melhor, com o aumento de 20% da melhora dessa obstrução, depois de 15 minutos, com a administração do salbutamol, que é o recomendado atualmente, que é o broncodilatador, se tiver uma melhora de 20%, a gente já começa a identificar a reversibilidade dessa obstrução. Também após o uso de corticoide inalatório, também pode auxiliar na presunção diagnóstica. A abordagem diagnóstica ela é diferente para pacientes em início de tratamento, sem o diagnóstico, e aqueles pacientes que já estão em tratamento e têm que fazer o controle da doença e fazem a espirometria de maneira com algumas recomendações anuais ou semestrais para fazer o controle. Então, aquele paciente que já faz o uso de corticoide inalatório associado ao broncodilatador de longa duração, é claro que o controle da espirometria tem uma interpretação diferente daquele paciente que ainda não foi tratado. Para diagnóstico inicial, eu disponibilizo aqui para vocês essa tabela, que lá no final dessa apresentação eu deixo o link para que vocês possam acompanhar e degustar um pouquinho melhor essa tabela, que é a última recomendação da GINA, que é desse ano de 2022. Então, o diagnóstico da asma ele é baseado na história de sintomas respiratórios, que existe um diagnóstico, que é um questionário, que é um questionário subjetivo, mas que ajuda bastante na história de sintomas respiratórios, né, diante da demonstração da limitação variável ao fluxo aéreo, que quem vai mostrar é a espirometria, ou em algumas situações o pico de fluxo, né, antes de iniciar o tratamento ou para controle sistemático de espirometria
para controle anual ou semestral. Essa recomendação ela deve ser dada para sintomas, para variabilidade e parâmetros espirométricos de hiperresponsividade brônquica. E essa hiperresponsividade brônquica a gente consegue perceber por meio da espirometria pós-broncodilatador. Bom, são 3 pontos importantes aqui que eu separei para vocês. Quanto aos sintomas, que eles variam ao longo do tempo e a variação do fluxo aéreo para confirmar o diagnóstico. A variação ela é temporal para cada episódio, para a sazonalidade da doença, para a evolução da doença em termos de tratamento. Então, você vai fazer o tratamento, ele é dividido em steps, né, em fases, step 1 até 5, para evoluir dose de medicamento ou associação de medicamento, ou até fazer um step down, tirar esses medicamentos, diminuir as doses de acordo com a variação do fluxo aéreo por meio do exame. Que exame é esse? Volume expiratório forçado no primeiro segundo, que é aquele que a gente consegue por meio da espirometria, ou o pico de fluxo por meio do dispositivo portátil. O valor expiratório forçado no primeiro segundo, ele tem que ser maior que 70% do preditivo. Bom, eu até considero não 70%, mas 80% do preditivo. Se o nosso paciente tiver acima de 80% do preditivo e tiver alguns sintomas, início de tratamento com step 1, certo? Que aí eu vou disponibilizar a tabela para vocês. E à medida que esse valor preditivo de volume expiratório forçado no primeiro segundo, ele vem caindo 80% do valor ou igual, a gente já começa a considerar uma asma de persistência, né? Uma asma moderada ou persistente. E a asma ela vai se agravando à medida que o volume expiratório forçado ele vai diminuindo. Menos de 60% a gente já começa a considerar uma asma grave, uma persistência, né? E a medicação ela tem que ser revista para step down depois de 2 a 4 semanas e aí reconsiderar esses valores. Pacientes com poucos sintomas e espirometria normal e prova broncodilatadora normal também, sem reversibilidade, aí sim considerar um outro diagnóstico. Os pacientes com asma leve, eles aparentemente seguem sem riscos graves, mas aí é que está o risco da asma, em algum momento da vida, ela se exacerbar, né, e mostrar apresentar um sintoma que leva a um risco importante a esse paciente. Então, a asma leve, a asma intermitente, ela deve ser considerada para acompanhamento sistemático, né? Que seria a expectativa, né? Fazer um acompanhamento com espirometria, acompanhamento clínico e manter os steps, né? A linha de step de tratamento, para que haja inclusive o desafio de manter essa asma sempre no padrão leve ou principalmente assintomática, tá certo? Agora, esse paciente que tem de 4 a 5 cursos de corticoide oral ao longo da vida, ele deve ser considerado com muito cuidado, inclusive pelo risco de efeitos colaterais do corticoide sistêmico, né? Que seria osteoporose, diabetes, catarata, enfim. A GINA 2022, ela reforça os benefícios de não utilizar apenas o SABA, que é o broncodilatador de longa duração, isoladamente, né? Então, isso já desde 2019, que já está sendo reiterado, que o SABA, ele deve ser associado ao corticoide inalatório. Então, assim, eu vou disponibilizar também uma tabela de consulta e principalmente o link, porque o documento da GINA 2022, esse relatório, ele traz
detalhadamente todas as recomendações de tratamento e todas as fases em relação à hipótese diagnóstica, tá certo? Então, a atualização, ela traz esses dados que nós chamamos de budiform, né, que é a formoterol com budesonida, em dose de demanda, e aí essa dose de demanda seria no início, mas com revisão para que essa dose seja de controle para uma outra revisão de step down, tá? Esse tratamento, ele gera um risco de exacerbação grave muito menor, tá? E aí o uso isolado do broncodilatador de longa duração, ele aumenta o risco de exacerbação. O manejo da asma com esse tratamento, ele também precisa ter uma conscientização profissional, por isso que eu disse da educação permanente, o diagnóstico correto e precoce, a adesão terapêutica. A adesão não é só por parte do paciente, é por parte do médico assistente e de toda a equipe que vai estar atento e fazer o acompanhamento sistemático. E a atualização e aplicação dos consensos. A Agenda 2022, ela reforça, então, a associação do formoterol, né, que é o broncodilatador de longa, com corticoide inalatório, sob demanda, e reduz o risco de exacerbações, e é importante o controle dos sintomas e parâmetros espirométricos. Então, nós devemos considerar a adesão do paciente para uso contínuo, que seria o STEP 2, tá? E o uso concomitante com corticoide inalatório, que já vem no STEP 1, né? Com algumas adaptações. E isso faz com que, reitero, né, o uso do SABA de forma isolada, o paciente acaba ficando exposto a risco de crises, exacerbações. E o STEP 5, ele já traz uma novidade, que é a incorporação da terapia com anticorpos monoclonais. Aqui está a tabela dos STEPs, 1 e 2 até o 5, que vale a pena consultar a tabela, mas consultar todo o documento que está disponível, tá? A adesão ao tratamento, ela traz a importância da educação permanente do profissional e traz a educação para os asmáticos, para o paciente portador de asma, que ele precisa saber fazer o automanejo, ele precisa ser informado em relação às exacerbações e também o uso adequado do seu tratamento inalatório, tá? Então, todo o plano de ação envolve desde a captação do paciente, que eu falei que é aquele problema grave da subnotificação. Então, a gente tem que primeiro fazer a captação do paciente, classificar a doença, criar esquemas terapêuticos junto com políticas de saúde, ter a indicação correta, né, dos serviços de emergência, fazer referência contra referência, indicar o medicamento de uma maneira correta, fazer o acompanhamento pós-consulta, se esse paciente está fazendo o uso correto do medicamento, monitorar os sintomas, que existem também protocolos para monitoramento de sintoma, e estabelecer metas de acompanhamento. Para captação, existe um questionário muito simples de sintomas, que pode ser aplicado para auxiliar. A classificação da gravidade da asma em relação a sintomas, necessidade do uso de medicamento e, principalmente, os padrões espirométricos, volume expiratório forçado no primeiro segundo ou pico de fluxo, que aqui nós consideramos a fase da doença, ou melhor dizendo, a classificação da doença em sua gravidade e persistência. Para o tratamento, então, tratamento de demanda, aliviar a crise ou a exacerbação, mas sempre considerando STEP 1 e 2, aqui no de manutenção, que é o que se preconiza para controle efetivo da doença, controlar sintomas, controlar a doença e não necessariamente o sintoma, porque aí a doença ela vai ser assintomática.
prevenir essas exacerbações que são sintomáticas e evolutivas e prevenir o remodelamento da túnica brônquica. Então, a gente sabe que paciente controlado, né, parcialmente controlado, não controlado ou exacerbado. Com isso, a gente consegue determinar condutas direcionadas para que a gente consiga, então, manter esse paciente controlado com a menor baixa, com a dose mais baixa possível de corticoide inalatório de associação formoterol-budesonida. Ensinar o paciente a reconhecer o sintoma, identificar fatores agravantes, ele tem que fazer o automanejo, conhecer sua própria doença, né? Ensinar a evitar fatores agravantes, que são os fatores ambientais. Ensinar técnica de medicamento, de uso de medicamento, do uso dos dispositivos inalatórios e participá-los sobre os planos de ação e os esquemas terapêuticos que estão sendo aplicados para ele e para a sua comunidade. Aqui também eu disponibilizo, esse questionário ele não está atualizado, mas ele tem a sua importância em relação ao score de sintomas para determinar o controle da doença. Também muito importante, ele também está disponibilizado nos documentos e nas publicações que vêm com o meu nome. De acordo com as novas definições, então, a avaliação de controle, exacerbação e severidade determinantes para erradicar ou minimizar as complicações atuais e futuras da doença, né? Então, a palavra-chave é prevenção de riscos futuros e riscos de morte. A gravidade é o grande problema. Manter a função pulmonar controlada, frequência e intensidade de sintomas, evitar idas aos pronto-atendimentos, ter uma resposta otimizada ao tratamento e evoluir o curso, em curto prazo, o step down do tratamento medicamentoso, tá certo? Ela pode impactar, então, fortemente na qualidade de vida e também na sociedade. Então, a gente tem que considerar de uma forma muito veemente a adesão ao tratamento, a técnica de uso de medicamento, os fatores desencadeantes e deixo claro aqui principalmente a atualização acerca do esquema terapêutico, que é o que eu estou disponibilizando para vocês agora neste link, que é uma iniciativa da Gina, que é de 2022, certo? E eu coloco aqui para vocês a minha disponibilidade. Convido para pesquisar algumas publicações que estão em meu nome, porque nesse bate-papo rápido eu procurei fazer um resumo rápido, né, de tantas coisas que a gente tem que conversar, mas existem vários documentos publicados, vários artigos publicados em meu nome e principalmente na página da Gina, que estão todas as atualizações. Agradeço a atenção de vocês, mais uma vez parabenizo os organizadores da jornada, do simpósio e me coloco à disposição para outros bate-papos. Um abraço a todos e aproveitem o evento.